Olá pessoal, eu sou o Químico de Ferro e hoje nós vamos para a nossa aula de número 49 da série Enem por Questões, com aulas todos os dias até o Enem 2020. Para a aula de hoje, eu trouxe uma questão do ano passado, do Enem 2019, que trata da estatística, mais especificamente sobre média. Então, é uma questão bem pequenininha que exige que a gente conheça como calcular uma média. A gente sabe como calcular uma média, tivemos aula aqui no canal sobre isso. E para se calcular uma média, basta somar os elementos, sejam eles quantos forem, e dividir pelo número de elementos somados. Então a gente tem que saber isso para resolver essa questão. Só que essa questão é um pouco diferente. Ela não, normalmente a questão ela te dá um conjunto, né, e te pede e pergunta qual é a média. Aqui a gente está numa situação diferente. Você tem a média e aí você quer saber uma nova média se você mudar um desses elementos do conjunto. E aí, como é que a gente faz para resolver uma questão desse tipo? Então, vamos ler ela para a gente entender o que está acontecendo. O preparador físico de um time de basquete dispõe de um plantel de 20 jogadores, com uma média de altura igual a 1,80 m. No último treino, antes da estreia em um campeonato, um dos jogadores desfalcou o time em razão de uma séria contusão, forçando o técnico a contratar outro jogador para recompor o grupo. Se o novo jogador é 20 centímetros, 0,20 metros, 20 centímetros, mais baixo que o anterior, qual é a média de altura em metro do novo grupo? Então é o seguinte, você tinha lá o primeiro grupo, né? Você sabia que a média dele era 1,80 m, e aí, ou seja, a altura dos 20 jogadores dividido por 20 dá 1,80. Isso a gente sabe, porque ele falou que são 20 jogadores e a média de altura é 1,80. Agora, o que a gente tem? A gente tem a seguinte situação, você tem aqui a soma, de novo, dos 20 jogadores, só que o 20º, ele agora é um outro jogador, e aí quando eu dividir por 20, isso daqui tem que dar qual média, sendo que a altura do x20 original é 20 centímetros maior, né, 0,20 metros maior do que o x20 novo. Ou seja, eu tenho que somar 0,20 metros ou 20 centímetros no x20 novo para que o x20 para chegar na altura do x20 original, né, desse novo jogador. Então eu tenho esse caso aqui, ó. A gente quer saber a média se eu alterar um dos elementos para um valor 0,20 menor do que um elemento anterior. Como é que a gente pode descobrir qual vai ser a nova média? Olha, tem duas formas da gente resolver esse problema. Uma das formas é pensar o seguinte, tá, vamos supor que se a média dos jogadores originais era 1,80, eu posso supor, não é verdade, mas eu posso supor que cada um deles, todo mundo, o x1, o x2, todos eles, até o x20, todos eles mediam 1,80 m. É verdade? Não, mas se eu fizer essa conta aqui, ó, e somar 1,80 mais 1,80 mais 1,80 20 vezes, ou seja, 20 vezes 1,80, que é somar o 1,80 20 vezes, dividir por 20 para tirar essa média, quanto isso vai dar? Simplifico 20 com 20, dá 1,80. Então essa conta fica verdadeira, né? Se todo mundo tiver 1,80 m, a média das alturas é 1,80 m, óbvio. Não é todo mundo 1,80 m, mas a gente pode supor que é. O que importa é que para a nova média, né, do novo grupo, o que a gente vai ter? A gente vai ter 19 jogadores com 1,80 m, então é 19 vezes 1,80 m, mais um jogador que tem 0,20 metros a menos. 1,80
menos 0,20 é 1,60. Então, o último jogador, né, o novo, é 1,60. E aí, para eu descobrir essa média, basta eu dividir por 20, porque eu estou olhando para 20 jogadores. Então, eu mudei a altura do último, ó, em vez de 1,80 para 1,60. Quando a gente calcular isso aqui, a gente vai ter a nova média, né? Então, vamos lá. 19 vezes 1,80 dá 34,20 mais 1,60 dividido por 20 é igual a 34,20 mais 1,60 dá 35,80. Então, 35,80 dividido por 20. 35,80 dividido por 20 dá 1,79, 1,79 m. E aí a gente encontrou a resposta. A nova média de altura vai ser 1,79. Então, esse é um jeito, tá, de se fazer uma questão desse tipo, em que você tem uma média, muda um dos elementos, ou mais de um, mas muda os elementos, e quer calcular uma nova média. A gente sempre pode supor que, num conjunto de média x, eu posso supor que todos os elementos têm média x, têm valor x. Entendeu? Mesmo que não seja verdade, para efeitos de cálculo, isso funciona. Bom, a outra forma de fazer essa questão é pensar no seguinte, ó. Você tem 20 jogadores e um deles é 0,20 metros mais baixo do que o anterior. No universo de 20 jogadores, o um jogador tem um peso de 1 em 20. Né? A proporção dele é de 1 para 20. Esse é o peso dele na média das alturas. O peso de cada um deles é 1 em 20. É como se fosse uma média ponderada, só que todo mundo tem o mesmo peso. Então a gente não olha por esse lado. Mas o peso de cada um é 1 em 20. Se o peso é 1 em 20 e eu diminuir 0,20 de um jogador, eu posso achar a 20ª parte desse 0,20, que é pegar o 0,20 e multiplicar por 1 sobre 20, que dá na mesma coisa que pegar o 0,20 e dividir por 20. Isso daqui vai dar 20 com 20 dá 0,01 metros. Então, o impacto, o peso que esse um jogador tem, na média, vai ser de diminuir ela em 0,1 metros. Por quê? Porque ele é 0,20 metros menor, ou 20 centímetros menor, só que o peso dele é de 1 em 20, né? Ele tem um impacto de 1 em 20. Então, eu divido os 20 centímetros de diferença pelos 20 jogadores, dá 1 centímetro de diferença, que é o 0,1 metros. E aí, se a média antes era 1,80 e eu estou tirando 1 centímetro, estou tirando 0,01 metros, dá 1,79. Então, tem essa outra forma da gente fazer essa questão também. Tá? Ela é menos didática do que você supor todo mundo com a mesma altura, como a gente fez no início, mas é uma outra forma que também funciona. É só você pensar na relevância de cada um dos elementos para a média. E aí vai depender do número de elementos. Tranquilo, pessoal? Então, de qualquer forma, a nossa resposta é essa aqui. Então, uma questão assim, não muito convencional de estatística, porque ele te deu a média e pergunta alguma coisa sobre os elementos. O normal é o contrário, né? Ele te dá os elementos e pedir para você calcular a média. Só que é uma questão bem legal de se fazer e bem assim, possível de cair novamente. E a gente só precisava saber como calcular uma média. A questão era fazer o caminho contrário. Beleza? Então, essa foi a aula de hoje. Se vocês gostaram, mostrem para os seus amigos que também estão estudando para o Enem. E amanhã tem mais. Até a próxima e tchau, tchau!